Papai, aproveite seu aniversário em sua nova casa. Eles vão cuidar de você muito bem, disse meu filho Eduardo, me abandonando na porta do asilo Vila Serena. O sorriso no rosto dele enquanto falava essas palavras foi mais cortante que qualquer faca. Era 22 de agosto. Eu estava fazendo 76 anos. E ali estava meu único filho me entregando como um cachorro vira-lata que não serve mais para nada. Meu nome é Geraldo. Sou soldador aposentado. Trabalhei 38 anos com ferro e fogo para dar uma vida digna para esse menino que hoje me olhava como se eu fosse um estorvo. Nasci lá em Sorocaba, numa família de trabalhadores, e sempre acreditei que família era sagrada. Sempre acreditei que um pai deveria engolir qualquer coisa pelos filhos. Mas naquele momento, segurando minha sacola de lona com as poucas roupas que ele me deixou levar, alguma coisa dentro do meu peito endureceu como ferro no fogo. Não era tristeza que eu estava sentindo. Era uma coisa diferente. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Histórias do Coração pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, fica até o final, porque essa história ainda tem muito o que mostrar sobre o que acontece quando um homem decide parar de abaixar a cabeça. Eduardo ficou ali parado no portão por uns 2 minutos, mexendo no celular, nem sequer me olhando nos olhos. Quando a enfermeira veio me buscar, ele acenou de longe, como quem se despede de um conhecido qualquer. Tchau, pai. Se comporte aí, viu? E foi embora no carro dele. Aquela Hilux branca que eu tinha ajudado a pagar anos atrás, quando o negócio de materiais de construção dele estava começando. Eu fiquei ali parado, vendo ele sumir na esquina. E pela primeira vez na minha vida, eu não senti vontade de perdoar. Eu senti vontade de fazer justiça. A enfermeira, uma moça simpática chamada Cláudia, me levou para dentro. Eu caminhava devagar, não por causa da idade, mas porque cada passo que eu dava para longe daquele portão era um passo para longe da vida que eu conhecia. 60 anos morando na mesma casa, a casa que eu construí tijolo por tijolo, e agora estava ali, carregando minha vida inteira numa sacola velha. A moça tentava conversar comigo, falando sobre as atividades, sobre os outros moradores, sobre como eu ia gostar de ficar ali, mas eu mal conseguia escutar. Minha cabeça estava ocupada pensando numa coisa só: como foi que chegamos até aqui? Não foi de uma hora para outra, não. Eduardo sempre teve vergonha de mim, desde pequeno. Quando os amigos da escola perguntavam o que o pai dele fazia, ele falava que eu era empresário do ramo metalúrgico. Empresário. Eu que acordava às 5 da manhã para trabalhar numa oficina de fundo de quintal, com as mãos sempre sujas, as roupas sempre com cheiro de solda. Mas eu deixava passar, porque pensei que com o tempo ele ia entender o valor do trabalho honesto. Nunca entendeu. Só foi piorando. Quando chegamos no quarto que seria meu, eu olhei em volta e vi uma cama, um armário pequeno, uma cadeira e uma janela que dava para um pátio interno. Era limpo, organizado, mas era frio. Não tinha nada meu ali, nada que contasse minha história. Coloquei a sacola em cima da cama e me sentei ao lado. A enfermeira perguntou se eu precisava de alguma coisa, se estava tudo bem. Eu disse que sim, que estava tudo bem. Mentira. Não estava nada bem. Mas eu não ia chorar na frente dela. Chorar era coisa que eu fazia sozinho. E só quando não tinha mais jeito. Quando ela saiu, eu fiquei ali sentado, olhando pela janela. Era meio da tarde, o sol estava forte, e eu conseguia ouvir o barulho da rua lá fora. Carros passando, pessoas vivendo suas vidas normais, enquanto eu estava ali, abandonado como um móvel velho que não serve mais para nada. Foi aí que eu comecei a pensar direito na situação. Eduardo não tinha me colocado ali por preocupação. Ele tinha me colocado ali porque eu estava atrapalhando alguma coisa. E pela primeira vez na vida, eu parei de tentar entender o lado dele e comecei a pensar no meu próprio lado. Naquela primeira noite no asilo, eu não consegui dormir nem um minuto. Ficava olhando para o teto, pensando em como tudo tinha começado a dar errado. Eduardo sempre foi um menino difícil, mas eu achava que era só uma fase. A mãe dele, minha Maria, sempre dizia que ele era só orgulhoso, que um dia ia passar.
Ela morreu há 5 anos sem ver como o filho dela se transformou numa pessoa que eu não reconheço mais. Eu me lembro quando Eduardo tinha uns 15 anos e eu cheguei em casa todo sujo de trabalho, como sempre. Ele estava na sala com os amigos da escola, meninos de família com dinheiro, e quando me viu entrar, ficou vermelho de vergonha. Pai, vai tomar banho primeiro, ele disse, como se eu fosse algo nojento na frente dos amiguinhos dele. Eu não falei nada na hora. Fui direto para o banheiro, mas aquilo doeu mais do que qualquer pancada que eu já levei na vida. Era meu próprio filho tendo vergonha de mim, do homem que acordava todo dia antes do sol nascer para dar o melhor para ele. Depois que a Maria morreu, a coisa piorou muito. Eduardo começou a visitar menos, sempre com desculpa de trabalho, de reunião, de viagem. Quando aparecia em casa, ficava olhando tudo com cara de nojo, como se aquela casa simples onde ele cresceu fosse uma favela. Pai, o senhor não pensa em vender essa casa e ir para um lugar menor? Mais adequado para a sua idade? Adequado. Essa palavra sempre me incomodava quando saía da boca dele. Como se eu fosse um objeto que precisava se encaixar em algum lugar específico. A casa onde eu morava era a mesma onde criei ele. 3 quartos, uma sala pequena, cozinha e um quintal onde eu tinha uma horta. Nada luxuoso, mas era minha. Cada tijolo daquela casa foi assentado com o suor do meu rosto. Cada porta, cada janela, cada torneira foi escolhida e instalada por mim. Eduardo cresceu naquela casa, aprendeu a andar naquele quintal, fez a lição de casa naquela mesa da cozinha. Mas agora, para ele, aquela casa era só um incômodo. Eu tinha uma rotina simples depois que me aposentei. Acordava cedo, cuidava da horta, assistia ao jornal, almoçava e depois ia na padaria do seu Joaquim bater papo com os outros aposentados. À tarde, eu gostava de mexer em alguma coisa quebrada que os vizinhos traziam para mim consertar. Não cobrava nada, era só para me manter ocupado. As mãos de um soldador não conseguem ficar paradas muito tempo. Era uma vida simples, mas era minha vida. Só que Eduardo via tudo isso como se eu fosse um vagabundo. Pai, o senhor fica o dia inteiro sem fazer nada, conversando com esses aposentados na padaria. Isso não é vida para um homem da sua idade. Ele queria que eu ficasse trancado em casa, vendo televisão, esperando a morte chegar. Para ele, um homem de 76 anos não tinha mais direito de ter uma vida social, de conversar com os amigos, de se sentir útil consertando as coisas dos vizinhos. O que mais me doía era a forma como ele falava comigo. Sempre com pressa, sempre me interrompendo no meio das frases, sempre com cara de quem estava perdendo tempo. Quando eu tentava contar alguma coisa do meu dia, ele ficava mexendo no celular e respondendo sem nem me olhar. Era como se eu fosse um rádio velho ligado no fundo, fazendo barulho sem importância. Minha própria voz tinha se tornado um incômodo para meu filho. 3 meses antes de me internar no asilo, Eduardo apareceu em casa com uma proposta. Pai, eu encontrei um lugar muito bom para o senhor. É uma casa de repouso com enfermeiros, médicos, atividades. O senhor vai estar muito mais seguro lá. Casa de repouso. Era assim que ele chamava o asilo, como se mudando o nome mudasse o que era. Eu disse que não queria, que estava bem na minha casa, que não precisava de ninguém cuidando de mim. Ele ficou irritado. Pai, o senhor está sendo egoísta. Eu trabalho muito, não tenho tempo para ficar me preocupando se o senhor caiu, se esqueceu o fogão ligado, se passou mal. Nesse lugar, eu vou ter paz de espírito. Paz de espírito. Essa foi a expressão que ele usou. Não era para o meu bem, era para a paz de espírito dele. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim começou a enxergar Eduardo como ele realmente era. Um homem egoísta que via o próprio pai como um problema a ser resolvido. Mas mesmo assim, eu ainda acreditava que no fundo, muito no fundo, ele me amava. Por isso eu não reagi na hora. Por isso eu deixei ele me convencer com aquelas palavras bonitas sobre segurança e cuidados médicos. Foi aí que eu comecei a entender que Eduardo estava me preparando para esse dia há muito tempo. Não foi uma decisão repentina me colocar no asilo no meu aniversário. Foi uma coisa planejada, pensada, calculada. E isso doía mais do que qualquer coisa que ele já tinha feito comigo antes. No segundo dia no asilo, eu conheci o Dr. Augusto, o médico responsável pelo meu setor. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos gentis, e diferente do meu filho, ele realmente me olhava quando falava comigo.
Durante a consulta de rotina, ele perguntou como eu estava me adaptando, se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que estava tudo bem, mas ele deve ter percebido que eu estava mentindo. Seu Geraldo, eu já trabalho aqui há 15 anos. Já vi muita gente chegar do jeito que o senhor chegou. Posso perceber quando alguém não está aqui por vontade própria. Ele falou isso de um jeito tão direto que eu não consegui mentir de novo. Contei para ele sobre o Eduardo, sobre o aniversário, sobre como eu tinha sido tratado como um cachorro velho que não serve mais para nada. O doutor escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, e quando eu terminei, ele suspirou fundo. Infelizmente, isso é mais comum do que o senhor imagina. Filhos que veem os pais como um fardo, que querem se livrar da responsabilidade. Mas me diga uma coisa, seu Geraldo. O senhor tem algum problema de saúde que justifique estar aqui? Alguma doença? Alguma limitação? Eu disse que não, que estava com a saúde boa, que ainda conseguia fazer tudo sozinho. Então o senhor está aqui contra a sua vontade, sendo que tem capacidade plena para viver sozinho. Isso tem nome na lei. Foi a primeira vez desde que eu cheguei que alguém falou comigo como se eu fosse uma pessoa de verdade, não um móvel velho que estava incomodando. O doutor Augusto me explicou que eu tinha direitos, que ninguém podia me obrigar a ficar num lugar se eu não quisesse, que existiam leis que protegiam pessoas na minha situação. Mas, doutor, ele é meu filho. Eu não quero criar problema para ele. O doutor me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Seu Geraldo, ele criou problema para o senhor primeiro. O senhor não deve lealdade para quem não tem lealdade pelo senhor. Naquela noite, eu fiquei pensando nas palavras do doutor. Durante 76 anos, eu sempre acreditei que ser pai significava aceitar qualquer coisa dos filhos, que o amor de pai era incondicional, que eu tinha que perdoar sempre, não importa o que fizessem comigo. Mas pela primeira vez na vida, eu comecei a questionar se isso estava certo. Se realmente era amor ou se era só covardia da minha parte. Eu comecei a me lembrar de outras situações onde Eduardo tinha me humilhado e eu tinha engolido calado. Como naquele Natal de 2 anos atrás, quando ele me proibiu de contar as histórias da minha juventude para os netos, porque era coisa de velho chato. Como ele nunca me chamava pelo nome quando estava com os amigos, sempre me apresentava como ele aqui, ou simplesmente ignorava minha presença. Como ele falava comigo na frente de outras pessoas como se eu fosse uma criança birracenta que precisava ser educada. Mas o que mais doía era lembrar de tudo que eu fiz por ele ao longo da vida. Quando ele quis fazer faculdade de administração numa universidade particular, cara, eu vendi minha motocicleta, a única coisa de valor que eu tinha além da casa, para pagar as mensalidades. Trabalhei dobrado durante 4 anos, pegando serviços extras nos fins de semana, chegando em casa exausto, só para que ele pudesse ter o diploma que tanto queria. E quando ele se formou, nem sequer me agradeceu. Disse que era obrigação minha como pai ter pago os estudos dele. Quando Eduardo quis abrir a loja de materiais de construção, eu emprestei para ele todas as minhas economias. 25 mil reais que eu tinha guardado durante anos, sonhando com uma aposentadoria mais tranquila. Ele prometeu que ia me devolver em 2 anos, com juros. Isso foi há 8 anos. E até hoje ele nunca me devolveu 1 centavo. Sempre que eu tocava no assunto, ele dizia que o dinheiro estava investido no negócio, que eu ia receber quando a empresa crescesse mais. Mas a empresa cresceu. Ele comprou casa nova, carro novo, e o meu dinheiro nunca apareceu. Eu me lembrei também de como ele tratava a mãe dele nos últimos anos de vida da Maria. Quando ela ficou doente, com problema no coração, Eduardo raramente aparecia para visitar. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, viagem, compromisso. Era eu que cuidava dela, que levava no médico, que ficava acordado de madrugada quando ela passava mal. E quando ela morreu, Eduardo apareceu no velório choramingando, fazendo drama para todo mundo ver, como se tivesse sido o filho mais dedicado do mundo. No 3º dia no asilo, eu comecei a conversar com outros moradores. Descobri que muitos estavam na mesma situação que eu. Filhos que queriam se livrar dos pais, que viam o asilo como uma solução fácil para não ter que cuidar de ninguém. Seu Antônio, um senhor de 82 anos que dormia na cama ao lado da minha, me contou que o filho dele tinha vendido a casa onde ele morava há 50 anos e usado o dinheiro para comprar um apartamento para a nora.
Disse que era para o meu próprio bem, que eu ia estar mais seguro aqui. Mas o que ele queria mesmo era colocar a mão no dinheiro da venda. Conversando com essas pessoas, eu comecei a perceber que não era só o Eduardo que era assim. Tinha uma epidemia de filhos ingratos, de gente que esquecia de onde veio, de quem sacrificou a própria vida para dar o melhor para eles. E o pior de tudo era que a sociedade via isso como normal, como se fosse natural os velhos serem descartados quando não serviam mais para nada. Foi conversando com o Dr. Augusto e com os outros moradores que eu comecei a entender uma coisa. Eu não era vítima de nada. Eu era cúmplice da minha própria humilhação, porque durante todos esses anos eu deixei Eduardo me tratar mal, sem nunca reagir, sem nunca colocar limites, sem nunca mostrar para ele que aquilo estava errado. Eu achava que estava sendo um bom pai, mas na verdade estava ensinando meu filho que ele podia pisar em mim sem consequências. E foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou de vez. Eu decidi que não ia mais ser cúmplice da minha própria humilhação. Que se Eduardo queria me tratar como lixo, ele ia aprender que até o lixo pode criar problemas quando não é tratado direito. Na quarta manhã no asilo, eu acordei com uma decisão tomada. Não ia mais ficar ali chorando as pitangas, lamentando minha sorte. Se Eduardo achava que podia me jogar fora como um lixo velho, ele ia descobrir que esse lixo ainda tinha muito valor. Eu pedi para falar com o Dr. Augusto e contei para ele que queria entender melhor sobre meus direitos, sobre o que eu podia fazer na minha situação. O doutor me explicou que o que Eduardo tinha feito comigo tinha nome na lei: abandono de incapaz. Mesmo eu sendo maior de idade, o fato dele ter me internado contra minha vontade, sendo que eu tinha plena capacidade mental e física, configurava crime. Seu Geraldo, o senhor tem direito de sair daqui quando quiser. Ninguém pode obrigar o senhor a ficar num lugar se o senhor não quer. E se alguém fez isso, essa pessoa cometeu um crime. Mas eu não queria só sair de lá. Eu queria que Eduardo aprendesse uma lição que ele nunca mais ia esquecer. Queria que ele soubesse que tratar o próprio pai como lixo tem consequências. O Dr. Augusto me deu o contato de um advogado conhecido dele, um homem que trabalhava com casos de direitos dos idosos. Doutor, esse advogado é bom mesmo? Porque eu não tenho dinheiro para pagar um advogado caro. Ele sorriu e me disse que esse advogado fazia questão de ajudar pessoas na minha situação, que muitas vezes nem cobrava pelos serviços. Dr. Roberto Henrique era o nome do advogado. Um homem de uns 40 anos, sério, que me recebeu no próprio asilo no dia seguinte. Ele ouviu minha história toda, fez várias perguntas sobre minha relação com Eduardo, sobre minha saúde, sobre minha situação financeira. Quando eu terminei de contar tudo, ele balançou a cabeça e disse: Seu Geraldo, o que seu filho fez com o senhor é grave, muito grave. O advogado me explicou que eu tinha várias opções. Podia processar Eduardo por abandono, podia exigir que ele me sustentasse financeiramente já que tinha me tirado da minha casa, podia até mesmo pedir para ele devolver o dinheiro que me devia há 8 anos com correção e juros. Mas, doutor, eu não quero destruir a vida do meu filho. Eu só quero que ele aprenda a me respeitar. O advogado me olhou com uma expressão séria. Seu Geraldo, respeito não se pede. Respeito se conquista. E às vezes, para conquistar respeito, a gente precisa mostrar que tem dentes. Durante nossa conversa, eu contei para o Dr. Roberto sobre o dinheiro que emprestei para Eduardo abrir a loja, sobre como ele nunca me devolveu, sobre como ele sempre dizia que o dinheiro estava investido no negócio. O advogado anotou tudo numa caderneta e me disse que isso era mais um agravante. Apropriação indébita, seu Geraldo. Seu filho se apropriou de um valor que não era dele e nunca devolveu. Isso também é crime. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando o Dr. Roberto me perguntou sobre minha casa. Seu Geraldo, essa casa onde o senhor morava está no nome de quem? Eu disse que estava no meu nome, que eu tinha o documento tudo certinho. E seu filho tem alguma procuração para agir em seu nome? Algum documento que permita ele tomar decisões sobre seus bens? Eu disse que não, que nunca assinei nada do tipo. Foi aí que o advogado ficou mais sério ainda. Seu Geraldo, me permita fazer uma pergunta delicada. O senhor confia que sua casa ainda está no seu nome? Que seu filho não fez nenhuma transferência irregular? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso.
Eduardo sempre falava para eu vender a casa, sempre dizia que eu precisava de um lugar menor, sempre insistia que aquela casa era grande demais para mim. E se ele tivesse encontrado uma forma de tomar minha casa sem eu saber? O Dr. Roberto se ofereceu para verificar a situação da minha casa no cartório, para ter certeza de que tudo estava em ordem. É melhor prevenir do que remediar, seu Geraldo. Em casos como o seu, é comum os filhos tentarem se apropriar dos bens dos pais antes mesmo de interná-los. Aquilo me deixou com um frio na barriga. E se Eduardo não tivesse me internado só para se livrar de mim? E se tivesse sido para ter acesso livre à minha casa, aos meus documentos, às minhas coisas? Naquela noite, eu não consegui dormir pensando nessas possibilidades. Eduardo sempre teve interesse na minha casa. Nos últimos meses antes de me internar, ele aparecia lá mais frequentemente, sempre com desculpa de verificar se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Mas agora eu comecei a pensar que talvez ele estivesse verificando outras coisas. Meus documentos, minha situação financeira, meus bens. Eu me lembrei de uma situação estranha que aconteceu uns 2 meses antes de eu vir para o asilo. Eduardo apareceu em casa dizendo que precisava de alguns documentos meus para resolver uma questão no banco relacionada ao dinheiro que eu tinha emprestado para ele. Disse que era só uma formalidade, que o banco estava pedindo para comprovar que o empréstimo tinha sido legítimo. Eu entreguei os documentos porque confiava nele, porque achei que finalmente ele ia regularizar aquela dívida. Mas agora, pensando melhor, eu comecei a desconfiar que aqueles documentos não foram usados para regularizar dívida nenhuma, que talvez tenham sido usados para outras coisas, coisas que eu não sabia. O Dr. Roberto tinha plantado uma semente de desconfiança na minha cabeça, e essa semente estava crescendo rápido. No dia seguinte, o advogado me ligou com uma notícia que me deixou com vontade de quebrar tudo. Minha casa não estava mais no meu nome. Eduardo tinha conseguido transferir a propriedade para o nome dele 3 semanas antes de me internar no asilo. Tinha usado uma procuração falsa, com minha assinatura falsificada, para fazer a transferência irregular. Seu Geraldo, seu filho não só abandonou o senhor num asilo, ele roubou sua casa. Isso é estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. São crimes graves, que podem dar cadeia. Quando eu ouvi aquilo, senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Eduardo não tinha me internado só para se livrar de mim. Ele tinha planejado tudo para me roubar, para ficar com tudo que eu tinha construído durante uma vida inteira de trabalho. Naquele momento, eu entendi que todos aqueles anos sendo bonzinho, perdoando, passando pano, só tinham servido para ensinar meu filho que ele podia fazer qualquer coisa comigo sem consequências. Mas agora ia ser diferente. Agora ele ia aprender que mexer com o velho Geraldo tem um preço. E esse preço ele ia pagar na justiça. Quando o Dr. Roberto me confirmou que Eduardo tinha mesmo roubado minha casa, eu senti uma mistura de raiva e alívio que é difícil de explicar. Raiva porque descobri que meu próprio filho era um ladrão. Alívio porque finalmente eu tinha certeza absoluta de que tipo de pessoa ele realmente era, e isso acabava com qualquer dúvida que ainda restava no meu coração sobre estar fazendo a coisa certa. O advogado me explicou como Eduardo tinha conseguido fazer a transferência irregular. Ele tinha usado aqueles documentos que pediu emprestado, tinha falsificado minha assinatura numa procuração e depois usado essa procuração para transferir a casa para o nome dele. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem executado. Seu Geraldo, isso não foi coisa de momento. Seu filho vem planejando isso há meses, talvez anos. Eu pedi para o doutor Roberto me explicar direitinho todos os crimes que Eduardo tinha cometido, porque eu queria entender a gravidade da situação. Ele pegou a caderneta e começou a listar. Abandono de incapaz porque internou o senhor contra sua vontade, sendo que o senhor tem plena capacidade. Falsificação de documento público, por ter falsificado sua assinatura na procuração. Estelionato, por ter usado documento falso para obter vantagem ilícita. Apropriação indébita, por ter se apropriado de bem alheio. E ainda tem a questão dos R$ 25 mil que ele nunca devolveu. Doutor, quanto tempo de cadeia uma pessoa pode pegar por tudo isso? O advogado fez uns cálculos rápidos na cabeça e me disse que, somando tudo, Eduardo poderia pegar entre 8 e 15 anos de prisão. 15 anos. Meu filho poderia passar 15 anos na cadeia por causa do que fez comigo. Eu senti um aperto no peito pensando nisso,
mas ao mesmo tempo senti que era o que ele merecia. O doutor Roberto me disse que a primeira coisa a fazer era sair do asilo imediatamente e registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Seu Geraldo, cada dia que o senhor fica aqui é mais uma evidência de que foi abandonado contra sua vontade. E quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser recuperar sua casa. Eu concordei, mas pedi para ele me dar mais uns 2 dias para me preparar psicologicamente para enfrentar Eduardo. Naquela noite, eu conversei com o doutor Augusto sobre tudo o que estava acontecendo. Ele ficou indignado quando soube que Eduardo tinha roubado minha casa. Seu Geraldo, eu já vi muita covardia nessa profissão, mas isso que seu filho fez supera tudo. O senhor está fazendo a coisa certa denunciando ele. O doutor me ofereceu todo o apoio médico necessário. Disse que ia fazer um relatório completo sobre minha capacidade mental e física para usar no processo. Eu também conversei com Dona Rosa, uma senhora de 78 anos que morava no quarto ao lado e que tinha se tornado minha amiga no asilo. Ela ficou revoltada quando contei minha história. Geraldo, você não pode deixar esse menino fazer isso com você. Eu sei que é difícil processar um filho, mas ele não está se comportando como filho, está se comportando como bandido. Dona Rosa tinha razão. Eduardo tinha cruzado a linha que separa um filho ingrato de um criminoso comum. No 7º dia no asilo, eu tomei coragem e liguei para meus netos, Lucas e Sofia. Eles são filhos de Eduardo, mas sempre tiveram uma relação carinhosa comigo. Lucas tinha 17 anos e Sofia 15. Eu queria explicar para eles o que estava acontecendo antes que Eduardo inventasse alguma mentira para justificar porque o avô tinha sumido de repente. Quando Lucas atendeu o telefone, eu percebi que ele ficou surpreso de ouvir minha voz. Vô, onde o senhor está? Papai disse que o senhor estava viajando, conhecendo uns parentes no interior. Mentira. Eduardo tinha mentido até para os próprios filhos sobre onde eu estava. Contei para Lucas a verdade, que o pai dele tinha me internado num asilo contra minha vontade, no dia do meu aniversário, e que tinha roubado minha casa. Lucas ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: Vô, eu não acredito que o papai fez isso. Deve ter algum engano. Eu entendi a reação dele. É difícil aceitar que o próprio pai é capaz de uma covardia dessas. Mas eu insisti para ele verificar se realmente não sabia de nada, se Eduardo não tinha comentado nada sobre me internar em algum lugar. Vô, agora que o senhor falou, eu me lembro de uma conversa que escutei entre o papai e a mamã há umas semanas. Ele falando sobre como era difícil cuidar do senhor, sobre como o senhor estava ficando teimoso, sobre como seria melhor para todo mundo se o senhor fosse para um lugar especializado. Teimoso. Eduardo achava que eu era teimoso porque não queria abandonar minha casa, minha rotina, minha vida. Pedi para Lucas não contar nada para o pai dele por enquanto, para não falar que eu tinha ligado. Expliquei que eu estava juntando provas para processar Eduardo, que ele tinha cometido crimes graves e que eu precisava de tempo para organizar tudo direito. Vô, o senhor vai mesmo processar o papai? Eu disse que sim, que não tinha escolha, que Eduardo tinha ido longe demais dessa vez. Sofia ficou ainda mais chocada que o irmão quando soube da história. Ela sempre foi mais próxima de mim, sempre gostou de ouvir minhas histórias, sempre me tratou com carinho e respeito. Vovô, eu não consigo acreditar que o papai fez isso. Como ele pôde internar o senhor num asilo no dia do seu aniversário? Como ele pôde roubar a sua casa? Ela começou a chorar no telefone e eu senti meu coração apertar. Sofia, minha netinha, eu sei que é difícil aceitar. Mas às vezes as pessoas que a gente ama fazem coisas muito ruins e a gente precisa ter coragem de enfrentar a realidade. Ela me perguntou se eu ia perdoar o pai dela, se no final tudo ia voltar ao normal. Eu expliquei que algumas coisas não têm perdão, que quando uma pessoa ultrapassa certos limites, não dá mais para voltar atrás. Os netos me deram uma força emocional que eu não esperava. Saber que eles me amavam de verdade, que ficaram indignados com o que Eduardo fez, me confirmou que eu não estava exagerando, que realmente tinha sido vítima de uma grande injustiça. Eles me prometeram que iam me visitar no asilo assim que pudessem, escondido do pai. No 8º dia, eu finalmente saí do asilo acompanhado do Dr. Roberto. A sensação de liberdade foi imensa, mas ao mesmo tempo, eu sentia um aperto no peito pensando em tudo que ainda tinha pela frente. O advogado me levou direto para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O delegado que me atendeu ficou impressionado com a história
Disse que casos como o meu estavam se tornando cada vez mais comuns. Seu Geraldo, o senhor está fazendo a coisa certa. Muitos idosos sofrem esse tipo de abuso e ficam calados por vergonha ou por medo. Mas crimes como esses precisam ser punidos. O delegado registrou tudo nos mínimos detalhes: o abandono no asilo, a falsificação de documentos, o roubo da casa, a apropriação do dinheiro emprestado. Cada crime foi catalogado com suas respectivas provas. Depois da delegacia, fomos ao cartório verificar os documentos da transferência da minha casa. Lá estava tudo: a procuração com minha assinatura falsificada, a escritura de transferência, todos os papéis que comprovavam o roubo. O Dr. Roberto fotografou tudo para juntar ao processo. Seu Geraldo, com essas provas, seu filho não vai ter como se defender. A falsificação é clara, qualquer perito vai identificar. Quando saímos do cartório, eu pedi para o Dr. Roberto me levar até minha antiga casa. Eu queria ver com meus próprios olhos o que Eduardo tinha feito com o lugar onde eu morei por 60 anos. O que eu vi me deixou com mais raiva ainda. Ele tinha colocado a casa à venda. Tinha uma placa enorme na frente: vende-se. Minha casa, que ele tinha roubado de mim, já estava sendo negociada. Doutor, ele pode vender minha casa mesmo com o processo correndo? O advogado me explicou que sim, que enquanto a casa estivesse no nome de Eduardo, ele tinha o direito legal de vendê-la. Mas vamos entrar com uma liminar para impedir a venda. Com as provas que temos, o juiz vai determinar o bloqueio imediato da propriedade. Naquele momento, olhando para minha casa com uma placa de venda na frente, eu entendi que Eduardo não tinha só me roubado uma propriedade. Ele tinha roubado minha história, minhas memórias, minha dignidade. Aquela casa representava uma vida inteira de trabalho honesto, de sacrifícios, de conquistas. E agora estava sendo vendida como se fosse qualquer mercadoria. Mas Eduardo cometeu um erro crucial. Ele subestimou o velho Geraldo. Achou que eu ia aceitar tudo calado, que ia morrer no asilo sem reagir, que ia deixar ele ficar rico às minhas custas. Mas ele não contava que eu ainda tinha forças para lutar, que ainda tinha dignidade suficiente para buscar justiça. E, principalmente, ele não contava que existiam pessoas dispostas a me ajudar a fazer o que era certo. O doutor Roberto me disse que em 2 dias Eduardo receberia a intimação em casa. Seu Geraldo, se prepare porque seu filho vai tentar entrar em contato com o senhor. Vai tentar te convencer a retirar a queixa, vai prometer devolver tudo, vai fazer drama. Mas o senhor não pode esmorecer. Crimes como esses precisam chegar até o fim. Eu prometi para o advogado que não ia recuar, não importa o que Eduardo fizesse ou falasse. Tinha passado da hora de ele aprender que ações têm consequências, que tratar o próprio pai como lixo tem um preço. E esse preço ele ia pagar na cadeia, onde talvez finalmente aprendesse o valor da família que desprezou. 2 dias depois que registrei o boletim de ocorrência, Eduardo recebeu a intimação em casa. Eu estava na casa de Dona Benedita, uma vizinha antiga que me ofereceu um quarto para ficar enquanto resolvia minha situação. Era 12:00 quando meu telefone tocou. Eduardo. Eu deixei tocar várias vezes antes de atender, porque queria que ele sentisse o gosto da ansiedade, do desespero de não conseguir me encontrar. Pai, onde o senhor está? Estou desesperado procurando o senhor. O pessoal do asilo disse que o senhor saiu e não voltou mais. A voz dele estava diferente, nervosa, assustada. Não era mais aquela voz de superioridade que ele sempre usava comigo. Era a voz de quem tinha acabado de descobrir que tinha metido os pés pelas mãos. Pai, preciso conversar com o senhor urgente. Apareceu uns papéis aqui em casa, umas intimações, e eu não estou entendendo nada. Eu deixei ele falar, me fazer de vítima, fingir que não sabia do que se tratava. Depois respondi com a voz mais calma que consegui. Eduardo, eu estou bem. Estou num lugar onde sou tratado com dignidade, coisa que você nunca me deu. E sobre esses papéis que apareceram aí, você entende muito bem do que se trata. Roubo, falsificação, abandono de incapaz. Tudo tem nome na lei. O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Depois, Eduardo explodiu. Pai, o senhor enlouqueceu. Como o senhor pode me acusar de roubo? Eu sou seu filho. Tudo o que eu fiz foi pensando no bem do senhor. Ali estava o Eduardo que eu conhecia, tentando me manipular, tentando me fazer sentir culpado por buscar justiça. Mas dessa vez não ia funcionar.
Eduardo, você falsificou minha assinatura, roubou minha casa e me abandonou num asilo no dia do meu aniversário. Tudo o que você fez foi pensando no seu bem, não no meu. E agora vai pagar por isso na justiça. Ele começou a gritar no telefone, dizendo que eu estava sendo manipulado por alguém. Que pessoas mal intencionadas estavam se aproveitando da minha idade para me influenciar contra ele. Pai, quem é que está colocando essas ideias na cabeça do Senhor? Foi algum advogado aproveitador? Algum parente que quer se dar bem às nossas custas? Eu expliquei para ele que ninguém tinha me influenciado, que a decisão de processá-lo foi inteiramente minha, que eu tinha toda a capacidade mental para tomar minhas próprias decisões. E outra coisa, Eduardo, não existe mais nossas custas. Existe o que é meu e o que é seu. E o que era meu você roubou. Eduardo mudou de estratégia e começou a tentar me convencer de que tudo tinha sido um mal-entendido. Pai, sobre a casa, foi só uma questão burocrática. O contador disse que seria melhor transferir para o meu nome por causa dos impostos, mas a casa continua sendo do senhor. E sobre o asilo, eu pensei que o senhor ia gostar, que ia fazer amigos, que ia ter atividades. Mentira atrás de mentira, cada palavra saindo da boca dele como veneno. Eduardo, você acha que eu sou idiota? Você colocou minha casa à venda, vi a placa com meus próprios olhos e me largou num asilo sem nem me perguntar se eu queria no dia do meu aniversário, fazendo piadinha. Ele ficou sem resposta por um momento, provavelmente pensando em qual mentira inventar agora. Pai, a placa de venda é só para valorizar o imóvel no mercado. É uma estratégia que o corretor sugeriu. E sobre o asilo, eu realmente achei que o senhor ia gostar. Mas se o senhor não gostou, a gente resolve isso. O senhor volta para casa e pronto. Casa. Ele ainda tinha coragem de chamar aquilo de minha casa. Eu disse para Eduardo que não tinha mais volta, que os crimes já estavam registrados na delegacia, que o processo ia seguir até o fim. E antes que você tente alguma coisa, saiba que todos os documentos já estão com meu advogado. Todas as provas estão guardadas em lugar seguro. Não adianta tentar sumir com nada. Ele ficou em silêncio novamente, provavelmente calculando as opções que ainda tinha. Pai, vamos conversar pessoalmente. Tenho certeza que a gente consegue resolver isso em família, sem envolver a justiça. O senhor não vai querer ver seu próprio filho na cadeia, vai? Ali estava a chantagem emocional que eu esperava. Eduardo tentando usar meus sentimentos de pai contra mim. Mas eu já estava preparado para isso. Eduardo, você deixou de ser meu filho no dia que me roubou e me abandonou. Filho não faz isso com pai. O que você é agora é um criminoso que precisa pagar pelos crimes que cometeu. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por um tempo, pensando em como aquela conversa teria sido diferente alguns meses atrás. Antes, eu teria cedido à chantagem, teria perdoado, teria passado pano. Mas agora não. Agora eu estava firme na minha decisão. 1 hora depois, Eduardo apareceu na casa de Dona Benedita. Ele tinha descoberto onde eu estava, provavelmente perguntando para os vizinhos. Bateu na porta desesperado, gritando que precisava falar comigo. Dona Benedita, uma senhora de 80 anos, mas com personalidade forte, abriu a porta e disse para ele: "O Geraldo não quer falar com você. E se você não sair da minha porta, eu vou chamar a polícia." Mas Eduardo insistiu. Disse que era urgente, que era assunto de família. Eu decidi enfrentá-lo pessoalmente porque queria que ele soubesse que eu não estava mais com medo dele, que não ia mais me esconder. Saí no portão e olhei nos olhos dele. Estava diferente. Nervoso, suando, com uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto antes. "Pai, pelo amor de Deus, vamos conversar com calma. Isso tudo é um mal-entendido que pode ser resolvido." Ele tentou me tocar no braço, mas eu me afastei. "Eduardo, não tem conversa. Você me traiu da pior forma possível. Roubou minha casa, falsificou minha assinatura, me abandonou num asilo. Não tem conversa que resolva isso." Eduardo começou a chorar, fazendo drama, dizendo que estava arrependido, que tinha feito tudo errado, que queria consertar as coisas. "Pai, eu devolvo a casa, eu devolvo o dinheiro, eu pago o melhor asilo para o senhor se quiser. Mas pelo amor de Deus, não me processe. Pense nos meus filhos, nos seus netos. Pense no que vai ser deles se o pai for preso." Agora ele se lembrava dos netos.
Quando me abandonou no asilo, ele não pensou nos netos. Quando roubou minha casa, ele não pensou nos netos. Mas agora que estava com o rabo preso, ele se lembrava que tinha filhos. Eduardo, você deveria ter pensado nos seus filhos antes de cometer esses crimes. Agora é tarde. Ele tentou outra abordagem. Pai, o senhor sabe que eu tenho problemas financeiros. A empresa está passando por dificuldades, eu tenho dívidas para pagar. Foi por isso que eu fiz essas coisas. Não foi por maldade, foi por desespero. Mesmo tentando justificar os crimes, ele não conseguia parar de mentir. A empresa dele estava indo bem. Eu sabia porque tinha visto a Hilux nova que ele comprou. Eduardo, se você estava com problemas financeiros, era só ter me pedido ajuda de forma honesta. Eu sempre ajudei você quando precisou. Mas você preferiu me roubar, me enganar, me tratar como lixo. Ele insistiu que queria conversar, que queria explicar tudo direito, que tinha coisas que eu não sabia. Pai, tem coisas que aconteceram que o Senhor não sabe. Pessoas que me influenciaram, que me deram conselhos errados. Eu não sou uma pessoa má, o Senhor sabe disso. Sempre culpando outros, nunca assumindo a responsabilidade pelos próprios atos. Essa era a personalidade de Eduardo desde criança. Quando fazia alguma coisa errada, sempre tinha alguém para culpar. Eu disse para ele que não queria mais ouvir mentiras, que nossa conversa tinha acabado. Eduardo, você tem direito a um advogado, tem direito de se defender na justiça. Mas comigo você não tem mais direito a nada. Para mim, você morreu no dia que me abandonou naquele asilo. Entrei na casa de Dona Benedita e fechei a porta. Ele ficou do lado de fora gritando, implorando, fazendo escândalo. Dona Benedita chamou a polícia e quando os policiais chegaram, Eduardo estava tentando forçar a porta. Os policiais conversaram com ele, disseram que se ele não saísse dali, ia ser preso por perturbação do sossego. Ele foi embora, mas antes gritou para mim: Pai, o senhor vai se arrepender disso, o senhor vai ver o que é ficar sozinho no mundo. Ameaça. Agora, além de ladrão, Eduardo estava fazendo ameaças. Eu pedi para os policiais registrarem a ocorrência da ameaça também. Mais um crime para adicionar à lista. Cada atitude de Eduardo só confirmava que eu estava fazendo a coisa certa processando ele. Na semana seguinte, Eduardo tentou de tudo para me fazer desistir do processo. Primeiro, ele mandou os netos tentarem me convencer. Lucas apareceu na casa de Dona Benedita chorando, implorando para eu perdoar o pai dele. Vô, por favor, não faça isso com o papai. Ele está desesperado, não está dormindo, não está comendo. A mamãe está preocupada que ele vai fazer alguma besteira. Eu expliquei para Lucas que entendia o sofrimento dele, mas que seu pai tinha feito escolhas que tinham consequências. Meu neto, eu amo vocês mais do que tudo nessa vida, mas não posso deixar de buscar justiça por causa do amor que sinto por vocês. Seu pai cometeu crimes graves e crimes precisam ser punidos. Lucas chorou muito. Disse que a família estava se destruindo, que nada mais seria como antes. Vô, o senhor não pode perdoar só dessa vez? O papai prometeu que vai devolver tudo, que vai consertar os erros dele. Eu expliquei para Lucas que seu pai já tinha tido muitas chances de fazer a coisa certa, que durante anos eu perdoei humilhações e desrespeitos, sempre esperando que ele mudasse. Dessa vez ele foi longe demais. Roubar minha casa e me abandonar no asilo não é erro, é crime. Sofia também veio me visitar, também chorando, também pedindo para eu retirar a queixa. Vovô, eu sei que o papai fez coisas horríveis com o senhor, mas ele é meu pai, e eu não quero vê-lo na cadeia. Eu abracei minha netinha e expliquei que às vezes fazer a coisa certa dói em quem a gente ama, mas que era necessário. Filha, se eu deixar seu pai sair impune dessa, ele vai continuar fazendo maldades com outras pessoas. Pode ser até com vocês no futuro. Depois dos netos, Eduardo mandou a ex-mulher dele, mãe dos meus netos, tentar me convencer. Patrícia era uma boa pessoa. Sempre me tratou com respeito quando ainda era casada com Eduardo. Ela veio até a casa de Dona Benedita pedindo para conversarmos. Seu Geraldo, eu sei que o Eduardo fez coisas terríveis com o senhor. Ele sempre foi egoísta, sempre pensou só nele. Mas, pelo bem das crianças, o senhor não poderia considerar um acordo? Eu expliquei para Patrícia que não era questão de acordo, era questão de justiça. Patrícia,
Se Eduardo fosse um estranho que tivesse feito isso comigo, você acharia certo ele ficar impune? Por que deveria ser diferente só porque ele é meu filho? Ela tentou argumentar que as crianças iam sofrer muito se o pai fosse preso, que elas não tinham culpa dos erros dele. Patrícia, as crianças vão sofrer mesmo se Eduardo não for preso, porque vão crescer achando que é normal tratar os avós como lixo, que é normal roubar, mentir, falsificar documentos. É melhor elas aprenderem agora que ações têm consequências. Patrícia foi embora triste, mas eu percebi que, no fundo, ela entendia meu lado. Eduardo também tentou me pressionar financeiramente. Descobriu que eu estava morando na casa de Dona Benedita e começou a espalhar para os vizinhos que eu era um velho ingrato que estava destruindo a família por causa de dinheiro. O Geraldo está sendo influenciado por advogados aproveitadores que querem ganhar dinheiro às custas da família. Ele dizia para quem quisesse ouvir. Alguns vizinhos mais antigos que me conheciam há décadas vieram conversar comigo. Seu João, que morava na rua há 50 anos, veio me perguntar se era verdade que eu estava processando Eduardo por causa da casa. Geraldo, vocês não conseguem resolver isso em família? Processo na justiça demora anos, custa caro, e no final ninguém fica feliz. Eu contei para seu João toda a história, desde o abandono no asilo até o roubo da casa. Ele ficou indignado. Geraldo, eu não sabia que a situação era grave assim. Esse menino perdeu o juízo de vez. Você está certíssimo processando ele. Se fosse comigo, eu já tinha dado umas porradas nele. A reação de seu João me mostrou que as pessoas de bem entendiam meu lado quando conheciam os fatos. Mas nem todos os vizinhos me apoiaram. Dona Lourdes, uma senhora que sempre foi fofoqueira, começou a espalhar que eu era um pai desnaturado, que estava fazendo escândalo por causa de bens materiais. Um pai de verdade perdoa tudo dos filhos. Ela dizia. O Geraldo está agindo como se não fosse cristão. Eu não me importava com a opinião dela, porque sabia que ela não conhecia os fatos. O Dr. Roberto me orientou a não discutir o caso com vizinhos ou conhecidos, para evitar que Eduardo usasse alguma declaração minha contra mim no processo. Seu Geraldo, quanto menos o senhor falar sobre o caso, melhor. Deixe as provas falarem por si. O advogado também me informou que Eduardo tinha contratado um advogado criminalista famoso, conhecido por defender pessoas ricas que cometiam crimes. Doutor, isso significa que Eduardo tem chances de escapar da cadeia? O Dr. Roberto me explicou que advogados bons podem conseguir reduzir penas, conseguir prisão domiciliar, conseguir acordos com o Ministério Público. Mas com as provas que temos, seu Geraldo, vai ser muito difícil para qualquer advogado livrar completamente seu filho. Os crimes são claros, as evidências são incontestáveis. Eduardo começou a pressionar também através da igreja. Ele procurou o padre da paróquia, onde eu sempre ia às missas, e contou uma versão distorcida da história. O padre veio me visitar pedindo para eu reconsiderar a decisão de processar meu filho. Geraldo, o perdão é uma das maiores virtudes cristãs. Jesus nos ensinou a perdoar até mesmo os nossos inimigos. Eu expliquei para o padre que perdão e justiça são coisas diferentes. Padre, eu posso perdoar Eduardo no meu coração, mas isso não significa que ele não deve pagar pelos crimes que cometeu. Se alguém mata outra pessoa, Deus pode perdoar o assassino, mas a justiça terrena precisa punir o crime. O padre ficou pensativo e disse que ia rezar para que Deus me desse sabedoria para tomar a decisão certa. 3 semanas depois do registro da ocorrência, o Dr. Roberto me informou que o juiz tinha determinado o bloqueio da minha casa, impedindo Eduardo de vendê-la. Seu Geraldo, isso é uma grande vitória. Sua casa está protegida até o fim do processo. Também conseguimos uma liminar para que Eduardo me pagasse uma pensão alimentícia de 2 salários mínimos por mês, já que eu tinha ficado sem moradia por culpa dele. Quando Eduardo soube da pensão, ficou furioso. Me ligou gritando, dizendo que eu estava sendo vingativo, que estava tentando destruir a vida dele. Pai, 2 salários mínimos por mês? De onde o senhor acha que eu vou tirar esse dinheiro? Eu respondi que ele deveria ter pensado nisso antes de me roubar e me abandonar. Eduardo, você me tirou de casa, me deixou sem nada. Agora você vai ter que me sustentar até a justiça resolver essa bagunça que você criou. Ele tentou argumentar que não tinha obrigação de me pagar pensão, que eu tinha aposentadoria. Pai,
O senhor recebe um salário mínimo de aposentadoria. Isso é mais do que suficiente para uma pessoa sozinha viver. Eu expliquei que minha aposentadoria mal pagava meus remédios e despesas básicas, que antes eu vivia bem porque tinha minha casa própria, mas agora precisava pagar aluguel. Eduardo, você me transformou num mendigo quando me tirou de casa. Agora vai ter que arcar com as consequências. A pensão alimentícia foi mais uma vitória importante, porque mostrava que a justiça estava reconhecendo que eu tinha sido prejudicado, que Eduardo realmente tinha me causado danos. Um mês depois do início do processo, eu recebi uma ligação inesperada. Era um investigador da Polícia Civil me informando que Eduardo estava sendo investigado também por outros crimes. Seu Geraldo, descobrimos que seu filho usou o mesmo método para roubar a casa de uma senhora idosa em outro bairro. Falsificou documentos, usou procuração falsa. O senhor não foi a única vítima dele. Aquela notícia me deixou ainda mais revoltado. Eduardo não era só um filho ingrato, era um criminoso especializado em roubar idosos. Provavelmente tinha escolhido me roubar como uma espécie de teste para ver se conseguia fazer o crime perfeito. Investigador, isso significa que meu filho é um bandido profissional? Ele me explicou que ainda estavam investigando, mas que tudo indicava que Eduardo tinha feito isso com pelo menos mais 2 pessoas. Naquele momento eu entendi que processar Eduardo não era só uma questão de buscar justiça para mim. Era uma questão de proteger outras pessoas idosas que poderiam ser vítimas dele no futuro. Se eu não tivesse tido coragem de denunciar, quantos outros velhinhos Eduardo teria roubado? Quantos outros pais ele teria abandonado em asilos para ficar com suas casas? 2 meses depois que começou todo esse processo, a vida de Eduardo estava completamente destruída. A notícia dos crimes dele se espalhou pela cidade como fogo no mato. O nome da empresa dele estava sendo associado à falsificação e roubo de idosos. Clientes cancelaram contratos, fornecedores suspenderam crediário, bancos cortaram financiamentos. A empresa que ele tanto se orgulhava estava indo para a falência. O Dr. Roberto me informou que Eduardo estava tentando vender tudo o que tinha para pagar advogados e tentar fazer acordos com as outras vítimas que apareceram. Seu Geraldo, além da senhora do outro bairro, apareceram mais 2 pessoas que foram roubadas pelo seu filho. Um total de 4 famílias destruídas por ele. Cada nova vítima que aparecia me confirmava que eu tinha feito a coisa certa denunciando Eduardo. Patrícia me ligou desesperada contando que Eduardo tinha tentado vender a casa onde ela morava com os netos para pagar as dívidas legais. Seu Geraldo, ele está tentando deixar as crianças na rua. Eu consegui uma liminar para impedir a venda, mas ele está ficando cada vez mais desesperado. Ela me disse que Eduardo estava bebendo muito, que tinha perdido completamente o controle da situação. Uma tarde, Lucas apareceu na casa de Dona Benedita com o rosto machucado. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele começou a chorar. Vô, o papai está muito estranho. Ontem ele chegou em casa bêbado e começou a gritar comigo e com a Sofia, dizendo que a culpa de tudo era nossa, que se não fosse por causa de nós ele poderia fugir do país. O menino contou que Eduardo tinha batido nele quando ele disse que não queria mais morar com o pai. Aquilo me deixou com uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Eduardo agora estava descontando a frustração nos próprios filhos. Crianças que não tinham nada a ver com os crimes dele. Lucas, você e sua irmã não podem mais ficar com seu pai. Ele está perigoso. Liguei imediatamente para Patrícia e contei sobre a agressão. Ela disse que já estava tentando conseguir a guarda provisória das crianças. No dia seguinte, Patrícia conseguiu a medida protetiva e levou Lucas e Sofia para morar com ela. Eduardo ligou para mim fora de si, gritando que eu tinha destruído completamente a vida dele. Pai, o senhor conseguiu o que queria. Agora até meus filhos me abandonaram. Espero que o senhor esteja feliz. Eu disse para ele que quem tinha destruído a própria vida tinha sido ele mesmo, que eu só tinha buscado justiça pelos crimes que ele cometeu. Eduardo, você não perdeu seus filhos por minha causa. Você perdeu porque bateu no Lucas, porque está bebendo, porque está agindo como um louco. A culpa é só sua. Ele começou a me xingar, me chamando de vingativo, de pai desnaturado, de velho amargo. Eu desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Não queria mais ouvir a voz de alguém que tinha se transformado num monstro. 3 meses depois do início do processo, aconteceu a primeira audiência. Eu estava nervoso, mas o Dr.
Roberto me tranquilizou dizendo que as provas eram tão claras que seria só uma formalidade. Eduardo apareceu no fórum acompanhado do advogado dele, magro, com olheiras, completamente diferente do homem arrogante que me abandonou no asilo. Durante a audiência, o advogado de Eduardo tentou argumentar que os crimes tinham sido cometidos porque meu filho estava passando por problemas psicológicos, que ele precisava de tratamento, não de cadeia. Meritíssimo! Meu cliente está profundamente arrependido dos atos cometidos e gostaria de fazer um acordo com a vítima. O juiz perguntou se eu aceitaria algum tipo de acordo. Eu me levantei e disse: Meritíssimo, durante 76 anos eu perdoei esse homem por todas as humilhações que ele me fez passar. Mas roubar minha casa e me abandonar num asilo foi a gota d'água. Não aceito acordo. Quero que ele pague pelos crimes que cometeu. O juiz anotou minha declaração e marcou a próxima audiência para 2 meses depois. Saindo do fórum, Eduardo tentou me abordar no corredor. Pai, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo. Eu devolvo sua casa, eu pago uma indenização, eu faço tratamento psicológico. Mas me dê uma chance de reconstruir minha vida. Eu olhei nos olhos dele e vi um homem quebrado, destruído, sem nada do orgulho que sempre teve. Eduardo, você teve 76 anos para me dar o respeito que eu merecia. Teve 76 anos para ser um filho de verdade. Agora é tarde demais. Eu me afastei dele e fui embora com o Dr. Roberto. Senti uma pontada de dó vendo ele naquele estado, mas lembrei de tudo que ele tinha me feito, e a dó passou rapidinho. 4 meses depois do início do processo, Eduardo foi preso preventivamente. A polícia descobriu que ele estava tentando fugir do país com documentos falsos. Quando ele foi preso, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque finalmente a justiça estava sendo feita. Tristeza, porque era meu filho que estava sendo levado para a cadeia. Lucas e Sofia vieram me visitar no dia que o pai foi preso. Eles estavam arrasados, chorando muito, mas eu expliquei que às vezes a vida nos força a fazer escolhas difíceis. Meus netos, eu sei que vocês amam seu pai, e eu também amava ele. Mas o amor não pode nos cegar para o que é certo e errado. Seu pai cometeu crimes graves e precisa pagar por eles. Sofia me perguntou se eu me sentia culpado por ter colocado o pai na cadeia. Eu expliquei que não, que eu tinha simplesmente denunciado os crimes que ele cometeu, que quem o colocou na cadeia foram as próprias ações dele. Filha, se seu pai não tivesse me roubado e me abandonado, nada disso teria acontecido. As consequências são resultado das escolhas dele, não das minhas. 5 meses depois, saiu a sentença. Eduardo foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de abandono de incapaz, falsificação de documento, estelionato e apropriação indébita. Também foi obrigado a me devolver a casa, a pagar indenização por danos morais e a devolver os R$25 mil com correção e juros. A justiça tinha sido feita. Quando o Dr. Roberto me ligou com a notícia da condenação, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Seu Geraldo, o senhor pode se orgulhar da coragem que teve. Muitos idosos sofrem esse tipo de abuso e ficam calados. O senhor foi corajoso e conseguiu justiça não só para si, mas para todas as outras vítimas do seu filho. Naquela noite, sozinho no meu quarto na casa de Dona Benedita, eu chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Não chorei de tristeza, chorei de alívio. Durante meses eu carreguei o peso de não saber se estava fazendo a coisa certa, se estava sendo muito severo, se deveria perdoar mais uma vez. Mas a condenação de Eduardo me confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Eu pensava muito na Maria, minha esposa, e em como ela se sentiria se estivesse viva para ver tudo aquilo. Tenho certeza de que ela apoiaria minha decisão. Ela sempre disse que Eduardo era muito mimado, que eu passava a mão demais na cabeça dele. Um dia você vai se arrepender de não colocar limites nesse menino, ela dizia. Ela estava certa, como sempre. A condenação de Eduardo também serviu de exemplo para outras famílias. Várias pessoas vieram me procurar contando histórias parecidas, pedindo conselhos sobre como lidar com filhos ingratos. Eu sempre dizia a mesma coisa. Amor de pai não significa aceitar qualquer coisa. Às vezes, fazer justiça é a maior prova de amor que podemos dar. Consegui de volta minha casa através da justiça, recebi a indenização por danos morais e os R$25 mil que Eduardo me devia há anos. Agora, com correção e juros,
totalizando quase 40 mil reais. Mas mais do que o dinheiro, eu tinha recuperado algo muito mais importante: minha dignidade. Voltei a morar na minha casa, mas agora ela tinha um significado diferente. Não era mais só um lugar onde eu havia criado meu filho. Era o símbolo da minha vitória contra a injustiça. Cada cômodo me lembrava que eu havia tido coragem de lutar pelos meus direitos, que não havia me deixado abater pelas humilhações, que havia provado que idade não significa fraqueza. Os netos continuaram me visitando regularmente. No início, eles ainda guardavam mágoa de mim por ter destruído a vida do pai deles. Mas com o tempo, conforme foram crescendo e entendendo melhor a situação, começaram a compreender que eu havia feito a coisa certa. Lucas, que agora tinha 18 anos, me disse numa conversa: "Vô, eu demorei para entender, mas o senhor ensinou para mim e para a Sofia que ninguém pode pisar na gente, nem mesmo família." Sofia, com 16 anos, também mudou a forma de me ver. "Vovô, antes eu achava que o senhor era cruel com o papai, mas agora eu vejo que o senhor só estava sendo justo. O papai fez coisas horríveis, e se o senhor não tivesse denunciado, ele poderia ter feito pior ainda." A sabedoria daquelas crianças me emocionava. Elas entenderam que justiça e vingança são coisas diferentes. Patrícia também me procurou para pedir desculpas pelas vezes que tentou me convencer a fazer acordo com Eduardo. "Seu Geraldo, eu estava errada. Pensava que o senhor estava sendo muito duro, mas agora vejo que Eduardo precisava ser parado. Ele não ia mudar nunca se não enfrentasse as consequências dos atos dele." Ela me contou que Eduardo, mesmo na cadeia, ainda tentava manipular as visitas dela e das crianças. Ele continua se fazendo de vítima, dizendo que o senhor exagerou, que tudo foi um mal-entendido. Mas eu e as crianças não acreditamos mais nessas conversas dele. Patrícia me disse que havia cortado as visitas para Eduardo depois que ele tentou convencer Sofia a mentir para o juiz, dizendo que eu a havia ameaçado para não retirar a queixa. Eu também recebi apoio de pessoas que eu nem imaginava. O Dr. Augusto, o médico do asilo onde Eduardo me abandonou, veio me visitar em casa. "Seu Geraldo, o que o senhor fez foi histórico." Desde que a notícia se espalhou, vários idosos que estavam sendo maltratados por familiares tiveram coragem de denunciar. O senhor deu exemplo de dignidade para muita gente. O Dr. Roberto, meu advogado, me contou que o caso havia virado referência nos tribunais. "Seu Geraldo, juízes estão usando a condenação do seu filho como base para outras sentenças envolvendo maus-tratos a idosos. O senhor ajudou a criar jurisprudência para proteger outras pessoas na sua situação." Aquilo me deu um orgulho imenso. Minha luta não havia sido só por mim. Havia sido por todos os velhinhos que sofrem nas mãos de filhos ingratos. Dona Benedita, que me acolheu quando eu mais precisava, se tornou uma grande amiga. Ela me disse que minha história a inspirou a denunciar o próprio genro, que estava roubando dinheiro dela há anos. "Geraldo, vendo sua coragem, eu encontrei forças para defender meus direitos também. Esse genro ladrão não vai mais tirar um centavo de mim." Mas nem tudo foram flores. Algumas pessoas da cidade ainda me viam como o pai que mandou o filho para a cadeia. Dona Lourdes, a vizinha fofoqueira, espalhava que eu era um homem sem coração, que havia destruído uma família por causa de dinheiro. Eu não me importava mais com essas opiniões, porque sabia que quem falava mal de mim não conhecia os fatos. 1 ano depois da condenação de Eduardo, eu recebi uma carta dele na prisão. Era uma carta longa, onde ele finalmente admitia todos os crimes que havia cometido, não só comigo, mas com outras pessoas. Ele contava que na prisão havia tido tempo para refletir sobre a vida, para entender o mal que havia feito. "Pai, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que o senhor saiba que eu finalmente entendi a gravidade dos meus atos." Na carta, Eduardo revelava coisas que eu não sabia. Ele confessava que havia roubado outras 5 pessoas idosas antes de me roubar, que havia usado o dinheiro para sustentar um padrão de vida luxuoso, que havia me visto como uma vítima fácil porque acreditava que eu nunca teria coragem de denunciá-lo. "Pai, eu achava que o senhor era fraco, que ia aceitar qualquer humilhação. Eu estava completamente errado." Eduardo também revelava na carta que havia planejado me internar no asilo há mais de 1 ano, que havia escolhido o dia do meu aniversário propositalmente para me humilhar ainda mais. "Pai, eu queria que o senhor se sentisse completamente sozinho,
completamente abandonado. Eu queria quebrar o senhor psicologicamente para ter acesso total aos seus bens. Ler aquilo foi como receber uma punhalada no coração, mas também me confirmou que eu havia feito a coisa certa. Pai, eu sei que é tarde demais para pedir desculpas, mas preciso que o senhor saiba que o senhor me ensinou a lição mais importante da minha vida. Que ações têm consequências, que ninguém está acima da lei, que respeito se conquista através do caráter. Eduardo terminava a carta dizendo que não esperava perdão, que só queria que eu soubesse que ele havia entendido a gravidade dos crimes que cometeu. Eu guardei a carta numa gaveta e não respondi. Não porque não tivesse perdoado Eduardo no meu coração, mas porque sabia que responder seria como validar o comportamento dele, como dar esperanças de que eu poderia interceder por ele na justiça. Eduardo precisava cumprir a pena inteira. Precisava entender que certas atitudes não têm volta. 2 anos depois da condenação, eu estava numa situação financeira muito melhor do que antes. Com o dinheiro da indenização e dos valores que Eduardo me devia, consegui reformar minha casa, comprar um carro usado para não depender de ninguém, e ainda sobrou uma quantia boa na poupança. Mas o mais importante era que eu havia recuperado meu lugar na sociedade, minha autoestima, meu orgulho de ser quem eu era. Comecei a dar palestras em grupos de idosos sobre direitos e proteção contra abusos familiares. Meus amigos, idade não é sinônimo de fraqueza. Nós temos direitos, temos dignidade, e ninguém pode nos tratar como lixo, nem mesmo nossos filhos. Minhas palestras sempre lotavam, porque muitos idosos se identificavam com minha história. Uma das coisas que mais me orgulhava era ver como Lucas e Sofia haviam amadurecido com toda a situação. Eles entenderam que família de verdade é baseada em respeito mútuo, não em laços de sangue que permitem qualquer tipo de abuso. Lucas me disse: "Vô, o senhor me ensinou que amar alguém não significa aceitar ser maltratado por essa pessoa." O Dr. Roberto me contou que Eduardo havia perdido todos os recursos na segunda instância, que a condenação estava confirmada. "Seu Geraldo, seu filho vai cumprir a pena integral, 12 anos na cadeia. Ele só sairá quando tiver 62 anos. Aquilo me deu a certeza de que a justiça havia sido feita completamente, que Eduardo não conseguiria escapar das consequências dos crimes que cometeu. Hoje, 3 anos depois de tudo que aconteceu, eu estou aqui contando essa história para vocês com a consciência tranquila de quem fez a coisa certa. Eduardo ainda está cumprindo pena na penitenciária de Tremembé e, segundo as últimas notícias que recebi, ele está trabalhando na oficina de solda da prisão. Ironia do destino. O filho que teve vergonha do pai soldador agora precisa soldar para sobreviver na cadeia. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter processado meu próprio filho. Minha resposta é sempre a mesma. Me arrependo de não ter feito isso antes. Durante anos eu permiti que Eduardo me desrespeitasse, me humilhasse, me tratasse como lixo, sempre esperando que ele mudasse sozinho. Mas bandido não muda por amor. Bandido só muda quando é obrigado pelas circunstâncias. Lucas se formou no ensino médio e está fazendo faculdade de Direito. Ele me disse que minha história o inspirou a estudar lei para defender pessoas que sofrem injustiças. Vô, quero ser como o doutor. Roberto, quero ajudar pessoas que estão sendo prejudicadas por quem deveria protegê-las. Sofia está terminando o ensino médio e quer ser assistente social. Vovô, quero trabalhar com idosos que sofrem maus tratos. Quero dar para eles a mesma força que o Senhor teve. Ver meus netos seguindo caminhos de justiça me enche de orgulho. Eles entenderam que o que eu fiz não foi vingança contra o pai deles. Foi um ato de coragem e dignidade. Eles cresceram sabendo que respeito não se pede, se impõe, e que ninguém tem o direito de maltratar outra pessoa, não importa o grau de parentesco. Hoje eu vivo bem, com saúde, com dignidade, com amigos de verdade. Minha casa está sempre cheia nos fins de semana. Os netos vêm almoçar, Dona Benedita vem tomar café, vizinhos vêm conversar. Eu tenho a vida social que Eduardo tentou me tirar quando me jogou naquele asilo. A diferença é que agora eu sei o valor das pessoas que realmente me respeitam. Continuo dando palestras sobre direitos dos idosos e sempre que conto minha história, vejo lágrimas nos olhos da plateia. Não são lágrimas de pena, são lágrimas de reconhecimento. Muitas pessoas se identificam com minha situação
e encontram forças para buscar justiça nas próprias vidas. Recebo cartas de idosos do Brasil inteiro contando como minha história os inspirou a denunciar filhos abusivos. O doutor Augusto, o médico do asilo, me convidou para ser palestrante oficial numa campanha nacional contra maus tratos a idosos. Seu Geraldo, sua história precisa ser conhecida em todo o país. Quantos velhinhos estão sofrendo em silêncio porque acham que é normal ser maltratado pelos filhos? Eu aceitei o convite porque sei que posso ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para defender seus direitos. Uma das coisas que mais me marca é quando algum idoso me procura depois de uma palestra e diz: Seu Geraldo, se o senhor conseguiu, eu também vou conseguir. Esses momentos me confirmam que todo o sofrimento valeu a pena, que minha luta não foi só por mim, foi por todos os velhinhos que estão sendo humilhados por filhos ingratos. Eduardo me escreveu mais 2 cartas da prisão, mas eu nunca respondi. Não porque não tenha perdoado ele no meu coração, mas porque sei que meu silêncio é parte da lição que ele precisa aprender. Às vezes, o amor mais verdadeiro que podemos dar para alguém é deixar que essa pessoa enfrente as consequências dos próprios atos. Lucas me contou que visitou o pai na prisão uma vez e que Eduardo perguntou por mim. Ele quer saber se o senhor está bem, se está com saúde, se está feliz. Eu disse para Lucas responder que estou muito bem, muito feliz, e que finalmente estou vivendo com a dignidade que sempre mereci. Há 2 meses, recebi uma notícia que me deixou muito feliz. O Dr. Roberto me informou que a lei que protege idosos contra abandono familiar foi endurecida e que meu caso foi usado como exemplo na justificativa da mudança. Seu Geraldo, agora filhos que abandonam pais em asilos contra a vontade deles podem pegar até 20 anos de cadeia. Saber que minha luta ajudou a proteger outros idosos me dá um orgulho imenso. Se eu pudesse dar um conselho para todos os pais e avós que estão me ouvindo, seria este: amor de pai não significa aceitar qualquer humilhação. Nossos filhos precisam aprender desde cedo que respeito é fundamental em qualquer relacionamento, inclusive familiar. E se eles não aprenderam quando eram pequenos, nunca é tarde para ensinar, mesmo que seja através da justiça. Para vocês que estão sofrendo maus tratos de filhos ingratos, quero dizer: tenham coragem. Procurem ajuda, denunciem, não aceitem ser tratados como lixo. A idade traz sabedoria e experiência, não fraqueza. Vocês merecem respeito, merecem dignidade, merecem viver os últimos anos da vida com paz e tranquilidade. E para os filhos que estão me ouvindo e que talvez estejam maltratando seus pais, quero deixar uma reflexão. Um dia vocês também vão envelhecer. Um dia vocês também vão precisar de cuidados, de respeito, de carinho. O que vocês estão plantando hoje é o que vão colher no futuro. Pensem nisso enquanto ainda há tempo de mudar. Hoje, aos 79 anos, eu posso dizer que sou um homem realizado. Não porque tenho muito dinheiro ou muitos bens, mas porque tive coragem de lutar pela minha dignidade. Porque mostrei que um velho soldador de Sorocaba não ia aceitar ser tratado como lixo, nem mesmo pelo próprio filho. Comenta aí se isso já aconteceu com vocês ou com alguém da família de vocês. Alguém precisa ouvir essa história e encontrar forças para lutar pelos próprios direitos. E se essa história tocou o coração de vocês, compartilhem com outras pessoas. Juntos podemos acabar com essa cultura de que idoso tem que aceitar qualquer coisa dos filhos.